Nós vamos agora à aula de projeto de iniciação científica com o livro Metodologia Científica ao Alcance de Todos, da professora Celecina Borges de Azevedo, da UFERSA. Nós vamos estudar hoje aprender a fazer perguntas e formulando hipóteses. Capítulo 2 do livro da professora Celecina Borges, Fazendo Perguntas e Formulando Hipóteses. Como você já sabe, pensar sem bloqueios é muito importante para ser um cientista. Suponha então que você queira participar de uma feira de ciências na sua escola e precise fazer um projeto a partir de uma questão formulada por você mesmo. E agora? Bem, você pode começar dizendo que vai fazer um trabalho sobre as doenças parasitárias, por exemplo. Muito bem. E o que você realmente quer saber sobre as doenças parasitárias? Você então fica meio inseguro e diz: bem, vou fazer uma pesquisa. Sim, mas vai pesquisar o quê? Esse é o ponto principal da pesquisa. Para começar, você não vai saber tudo de uma só vez. Não vai. Por exemplo, ter condições de investigar todas as doenças causadas pelos parasitas, que acometem todos os animais no mundo. Talvez nem no Brasil ou nem mesmo na região em que você está situado. Quem sabe na sua cidade talvez seria mais fácil. Mas seria de todos os animais? Ou somente as doenças parasitárias que acometem os seres humanos? Ou ainda as doenças parasitárias que acometem apenas as crianças? Por isso, você precisa delimitar a sua questão a uma dimensão viável. Além disso, você precisa ser mais objetivo na sua pergunta, isto é, a pergunta deve ser clara e precisa, como por exemplo, quais doenças parasitárias incidem com maior frequência nas crianças da sua cidade? Você pode ir mais longe e perguntar: existe diferença na incidência e no grau de infestação de parasitas entre as crianças mais pobres e as da classe média e alta da sua cidade? Observe que a pergunta deve ter uma solução possível. Isto é, por meio da questão formulada, você deve chegar a uma resposta. Por exemplo, você faz um levantamento nos laboratórios das redes públicas e privadas de ensino, analisando os resultados dos exames de fezes realizados em crianças. A partir disso, considerando que os exames das crianças da classe média e alta são feitos normalmente em laboratórios privados, e os exames das crianças mais pobres em laboratórios da rede pública, você poderá chegar a uma resposta para a questão formulada. Tenha cuidado ao formular a pergunta para não incluir um julgamento de valor. Por exemplo, usando termos como melhor ou pior, como na questão a seguir. Quais são os piores parasitas que acometeram as crianças na cidade em questão? Fica difícil responder a esta pergunta, pois o conceito pior não pode ser mensurado. A pergunta deverá ser modificada. Quais são as parasitoses que causam mais danos à saúde das crianças da sua cidade analisada? Com essa mudança, você faz com que a questão passe a ter uma possível resposta, já que os danos à saúde podem ser mensurados. E então, ficou mais claro saber como as perguntas devem ser feitas? Você pode ainda formular muitas outras questões como: na cidade estudada, a incidência de moscas e muriçocas é maior no período seco ou no período chuvoso? Essa pergunta é possível de ser analisada, de ser investigada, já que podemos colocar armadilhas para capturar moscas e muriçocas nos períodos seco e chuvoso e contar quantos indivíduos foram coletados em cada armadilha nos dois períodos, período seco e período chuvoso. O ponto mais importante da pesquisa é definir com exatidão o que você quer saber.
Por isso, não podemos trabalhar com temas ou perguntas tão abrangentes. Precisamos delimitar ao máximo possível o nosso campo de pesquisa, né? Entretanto, nem sempre é tão fácil como parece a princípio. Nossa tendência é devagar e ser objetivo e preciso na hora de formular nossos questionamentos. Por exemplo, observe a pergunta a seguir. Por que os peixes não respiram fora da água? Geralmente, ao fazer um questionamento, você usa a expressão por quê. Esta expressão, entretanto, pode gerar muitas respostas, isto é, muitas hipóteses. Ao lançar uma pergunta, quando de imediato é dada uma resposta, é chamado na pesquisa científica de hipóteses, né? E é preciso restringi-las. Uma ideia é tentar substituir o porquê por alguma outra expressão que gere uma resposta mais específica. Veja então a pergunta a seguir. Qual o fator fisiológico que impede os peixes de respirarem fora da água? Já é diferente de por que os peixes não podem respirar fora da água, né? Já foi mais detalhada a pergunta em um determinado sentido. Qual o fator fisiológico que impede os peixes de respirarem fora da água? Já não está mais tão abrangente, já não requer tantas respostas, né? A partir dessa pergunta, você pode mais facilmente formular uma hipótese e realizar uma investigação para testá-la. Outra ideia é, partindo do porquê, encontrar uma outra forma de questionar. Observe a pergunta. Por que as crianças e adolescentes passam a consumir bebidas alcoólicas cada vez mais jovens? O porquê aqui já é praticamente uma afirmativa. É diferente da pergunta anterior, que era por que os peixes não podem respirar fora da água? Veja que a pergunta do porquê as crianças e adolescentes consomem bebidas, né? Cada vez mais jovens, o porquê aqui já tem uma afirmativa entre crianças e adolescentes que iniciam o consumo de álcool muito jovens. Já não é uma pergunta tão abrangente. O ideal, no entanto, é saber se a ideia é mesmo verdadeira, investigando o consumo de álcool nas diferentes faixas etárias, em uma determinada localidade. A pergunta pode, então, ser reformulada deste modo. Qual a faixa etária em que os jovens da cidade X, aí diz o nome da sua cidade, iniciam o consumo de bebidas alcoólicas e quais motivos levam esses jovens a consumirem álcool? Entretanto, não basta apenas saber formular a pergunta. Você precisa também formular uma possível resposta por meio de uma proposição, isto é, uma frase que possa ser declarada falsa ou verdadeira após a sua investigação. Após lançada a pergunta, pesquisados os fatos, chegada a uma resposta, ela tem que dar uma resposta quer seja verdadeira, quer seja falsa. Então, tem que ter cuidado ao elaborar uma pergunta-problema base para o seu projeto científico. Essa proposição recebe o nome de hipótese. Então, na próxima aula, nós vamos aprender como encontrar as possíveis respostas, ou seja, as possíveis hipóteses para os seus possíveis problemas para a investigação do seu projeto científico. Enfim, aprender a fazer perguntas claras e precisas, delimitadas a um nível de dimensão viável, que não envolva julgamento de valor e que tenha uma possível resposta. Isso é fundamental para desenvolver uma pesquisa científica. Em ciência, encontrar a formulação certa de um problema é, muitas vezes, a chave para a sua solução. Então, aqui nós finalizamos a introdução do capítulo 2, fazendo perguntas e formulando hipóteses. Na próxima aula, nós vamos ver como encontrar as possíveis hipóteses para os possíveis questionamentos feitos na pesquisa científica de cada um de vocês. Nós vamos agora à aula de projeto de iniciação científica, com o livro Metodologia Científica ao Alcance de Todos, da professora Celecina Borges de Azevedo, da UFERSA. Nós vamos estudar hoje aprender a fazer perguntas e formulando hipóteses.